Boa tarde a todos, me chamo Ana Luísa Gouveia, sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biologia Molecular da Universidade de Brasília, orientada da professora doutora Sônia Nairbal, e hoje estarei apresentando a vocês uma parte do meu projeto de doutorado que está sendo desenvolvido na universidade, intitulado por Avaliação da Ativação do Sistema Imunológico por meio de azul de metileno associado a nanoestruturas para câncer de mama in vitro. Bom, o meu projeto consiste na avaliação da ativação de células dendríticas. Essas células, elas são conhecidas por secretar citocinas pró-inflamatórias do tipo IL-12 e IL-18, que podem, por sua vez, levar à secreção de interferon gama. A interferon gama é uma citocina que possui a capacidade de amplificar a resposta imunológica e gerar uma resposta imunológica adaptativa mediada por linfócitos do tipo TCD8. Bom, então o objetivo principal do meu projeto é investigar a atividade de uma nanopartícula desenvolvida ao longo do meu mestrado, que é composta por um núcleo de magnemita com citrato, com um envoltório de azul de metileno, na maturação de células dendríticas, ativação de linfócitos do tipo TCD8, capacidade de produção de citocinas e eficácia na terapia de tumores em mama. Durante o meu mestrado, nós pudemos observar que essas nanopartículas eram capazes de elevar a produção de espécies reativas de oxigênio em células tumorais, levando a 2 tipos de morte celular, tanto por apoptose como por necrose. Então, no doutorado, nós decidimos avaliar como esses 2 tipos de morte poderiam estar associados na maturação de células dendríticas, produção de citocinas pró-inflamatórias e, posteriormente, na maturação e ativação de linfócitos do tipo TCD8, desenvolvendo uma possível resposta antitumoral. Bom, então, para iniciar o nosso trabalho, nós queríamos observar como essas nanopartículas estavam sendo internalizadas pelas células tumorais. Então, após a exposição de 6 horas dessas células tumorais com as nanopartículas, nós podemos observar um acúmulo dessas nanopartículas em lisossomos e ou endossomos, além de poder observar que elas também eram internalizadas por prolongamentos citosólicos, sugerindo uma possível fagocitose. Nos ensaios de viabilidade celular, com a nossa nanopartícula por completo, nós podemos observar que para os fibroblastos murinos, nós temos uma redução da viabilidade celular, porém, quando comparados à linhagem tumoral murina de mama, nós podemos observar que essa redução da viabilidade é mais acentuada. Quando trazemos para o cálculo de C50, comparando tanto a nossa nanopartícula completa como o nosso fármaco livre, nós podemos observar que o tempo de 48 horas é um tempo muito bom para o tratamento, tendo em vista que a nossa nanopartícula se torna mais citotóxica para células tumorais em comparação ao nosso fármaco livre e que para as linhagens de fibroblasto murino isso ocorre de uma maneira contrária, ou seja, a nossa nanopartícula ela é menos citotóxica do que o nosso fármaco livre. E também nós podemos observar que no tempo de 72 horas essas células possivelmente poderiam estar se recuperando. Bom, na avaliação da maturação de células dendríticas, nós realizamos um tratamento anterior com um coquetel determinado por Burgess das células THP1 para obter as células dendríticas imaturas. Essas células dendríticas imaturas, elas foram tratadas com sobrenadante de células tumorais humanas, previamente tratadas com a nossa nanopartícula por 48 horas, e após o tratamento com esse sobrenadante, nós avaliamos se ocorreu ou não a maturação e o perfil morfológico dessas células. Então, nós podemos observar que as nossas precursoras das células dendríticas imaturas e maduras, elas, que é a THP1, elas possuem um tamanho reduzido e não possuem granulação nem prolongamentos, né, ficando desaderidas da placa. Quando nós observamos o processo de maturação, no caso aqui são as células dendríticas imaturas, elas começam a aumentar o tamanho e a granulação, e nós podemos observar também já a presença de alguns prolongamentos citoplasmáticos. Já quando nós realizamos o tratamento com sobrenadante das nossas células tumorais tratadas, nós podemos observar um aumento desses prolongamentos que é bem visível, né, em uma grande
maioria das células e um formato fusiforme dessas células ficando aderidas à placa. Bom, de uma maneira mais quantitativa, nós decidimos analisar como é que estava a expressão de marcadores de superfície dessas células após esse tratamento. Então, nós podemos observar que, tanto para CD80, CD86 e CD11C, nós temos um aumento desses marcadores de superfície quando nós tratamos com o nosso sobrenadante de células tumorais tratadas. Portanto, isso sugere que as nossas células estão sendo maturadas por esse sobrenadante. Essa é uma parte do projeto que está sendo desenvolvido. A partir desses resultados, nós estamos avaliando como está ocorrendo essa maturação e também para posteriormente seguir com os ensaios em vivo. Bom, é isso. Muito obrigada.